aí, meu povo, vamos começar aí mais uma pré-aula do nosso curso online de Economia e Mercado, do curso técnico em Comércio da Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Nós estamos então na nossa 11ª semana e vamos abordar o tema hoje, elasticidade da procura, certo? Então, nosso esquemazinho hoje vai ser como? Elasticidade da procura. Iremos ver a elasticidade do preço procura, fatores importantes para a elasticidade do preço da procura. As quantidades podem sofrer alteração em função do preço praticado pelo mercado. Então vamos tentar conhecer um pouco sobre a elasticidade da procura baseado nesses três tópicos aqui. Começando então pela elasticidade preço-procura, que a gente pode pensar. Elasticidade é um conceito muito importante na economia, pois trata da medição dos níveis de interesse por parte dos consumidores em aceitar ou não o aumento de preço. E aí a gente leva a nossa consideração lá aquele conceito do ceteris paribus, ou seja, considerando todos os fatores estáveis já decididos, a gente vai estudar um elemento que vai influenciar nessa variação. Por isso a importância lá do conceito. Por exemplo, se uma empresa aumenta seu preço, a quantidade vendida tenderá a cair. Mas cairá quanto? Aí essa é a nossa elasticidade. Lembrando que o que? Uma regra da procura é que quanto maior for o preço praticado pelo mercado, menor será a quantidade vendida ou comercializada. Ou seja, quanto maior o preço, menor a procura, menor a aquisição desse produto pelos consumidores. Mas aí essa variação, a influência do preço nessa quantidade demandada, aí é o que a gente vai estudar, que é a nossa elasticidade, a relação entre a quantidade que se aumenta e se diminui em referência ao aumento ou diminuição de preço, ou se essa variação de preço não influencia na quantidade consumida ou demandada. Certo? Para isso a gente vai ver aqui alguns critérios, alguns fatores importantes para que a elasticidade de preço influencie na procura. Primeiro, a essencialidade desse produto. Depois, os vícios de consumo ou os hábitos. A substitutibilidade desse produto por outro, né, para fazer o mesmo serviço, mas que seja mais barato, por exemplo. E a periodicidade. Então, o que a gente pode dizer da essencialidade? A essencialidade do produto pode indicar o grau de necessidade de um determinado produto. Ou seja, mesmo que a pessoa se preocupe com o preço, mesmo que o preço impacte no interesse pelo aquele produto, independente disso, ainda a pessoa precisa comprar esse produto devido ao que? A essencialidade desse produto, tipo água. Não importa se ela vai estar cara ou barata, a pessoa ainda vai ter que consumir essa água, que é imprescindível à vida. Agora, claro, pode variar na quantidade consumida, mas que não dá para parar de comprar água, não dá, porque ele é um produto essencial. Já se você for adquirir um bem de consumo aí supérfluo, um que lhe dê status, aí você vai pensar duas vezes dependendo da sua capacidade de compra. Outra questão importante é a do hábito ou do vício. Você interfere na elasticidade independente da variação do preço. Aquela questão, toda semana eu vou na pizzaria, né? Se é na pizzaria, comer pizza. Então você tem aquele hábito de sempre no final de semana procurar lá uma pizzaria. Ou no final de semana você vai à praia, ir lá e gasta dinheiro na praia. Esse seu hábito vai fazer o quê? Independente do preço, da variação do preço, pelo menos uma variação pequena, você ainda vai continuar exercendo esse seu hábito. Ou até um vício mesmo. Pessoas que fumam, que bebem. Independente do preço, ele vai estar lá comprando, porque é um vício, né? Pior do que um hábito. No caso, pior mas em termos de pior que eu estou falando aqui, é no sentido de evitar realizar esse hábito, ou esse mau hábito que é o vício.
Então, independente do preço, um viciado vai lá comprar o seu elemento do seu vício. No nosso caso aqui, como é uma economia dentro da lei, né? Seriam os vícios tipo mais conhecidos de bebida e de cigarro. Aí vem também outra coisa que pode variar ou influenciar a substitutibilidade do produto. Influencia porque quanto maior o número de concorrentes, maior será a sensibilidade ao preço. Ou seja, eu posso comprar esse produto dessa marca que custa tanto, mas se tiver um outro produto com qualidade similar de outra marca com preço diferente, eu vou poder negociar ou escolher outro produto baseado no preço, se você considerar qualidades similares e o uso similar. O exemplo muito bom disso é o celular, né, que dependendo da capacidade que você tem de compra, você vai escolher certos celulares por estados e outros celulares que têm a mesma qualidade ou até superior e que custa mais barato. Aí é essa influência da sustentabilidade. Sustentabilidade não. Substitutibilidade. Outra coisa também é a periodicidade. Aí a periodicidade de aquisição do produto pode interferir no conhecimento dos preços. Por exemplo, há grandes períodos de intervalo de tempo entre uma aquisição e outra. Você, por exemplo, você compra sua compra mensal de determinados produtos ou até um prazo maior. Isso vai, se você faz essa compra consciente dentro de prazos maiores, isso lhe leva a quê? A conhecer esse preço no tempo. Logo, não afeta a quantidade de vendida, mas influencia a importância que você dá àquele produto. Ou seja, quando se faz um orçamento, pode-se perceber quanto um produto é importante ou não. Aí vai pesar outro fator, os ceteris paribus lá, né? Ou seja, nós estamos colocando um fator aqui. A importância daquele produto para o seu cotidiano. E aí você pode escalonar dentro de um prazo, dentro de um orçamento, e aí você vai continuar adquirindo, não levando tão em consideração o preço, já que ele dentro, se ele realmente é importante. E ao contrário também vale, se ele não é importante, já que você está dentro do orçamento, independente de você demorar muito ou pouco tempo para comprar, você descarta, se ele não é realmente importante. Você estava comprando por impulso. E aí isso aí pode refletir também nas quantidades. Não só a questão compra ou não compra, mas também influencia na quantidade comprada, que é o que a gente vai ver aqui agora. As quantidades podem sofrer alteração em função do preço praticado pelo mercado. E o que é que vai influenciar isso? A renda, as atitudes e preferências que vão. Se você pode fazer um paralelo entre essas aqui e essas que a gente acabou de ver. Bens complementares, que seria entre os substitutos, né? Satisfação de expectativa. Quantidade de pessoas ou consumidores. Por exemplo, o sal de cozinha é um exemplo anelástico, porque os preços podem variar, mas as pessoas continuam comprando sal. Enquanto os financiamentos de carro podem sofrer muitas variações com o aumento e a queda de juros para este fim. Portanto, são sensíveis, logo são elásticos. Ou seja, dependendo da variação de juros para quem vai comprar um carro, isso vai pesar muito na decisão de adquirir ou não naquele momento. Então, a compra de carro, ela é uma demanda elástica, ou seja, sofre bastante influência da variação do preço. Já o sal de cozinha é anelástico, você não sofre virtualmente não sofre influência da sua variação de preço, porque todo mundo precisa comprar sal ou quer comprar sal. Mas vamos aqui nos fatores que influenciam a questão da renda. A renda pode influenciar de diversas formas. A distribuição de renda vai influenciar na aquisição de determinados produtos, o próprio nível de renda e a estrutura de distribuição em diferentes classes sociais fazem com que os produtos tenham uma elasticidade muito variada. Ou seja, a distribuição de renda vai ter classe A, classe B, ou seja, dependendo da classe que você vai estar levando em consideração a faixa de renda daquelas pessoas, ou seja, você vai vender para a classe A, isso vai influenciar na elasticidade do seu produto de uma forma. Se você for vender para a classe B ou C, pode ser que essa elasticidade seja outra. E aí, a de baixa renda mais ainda. Porque o próprio nível influencia. Se você tem mais renda, você tem uma menor
você é impactado de uma forma diferente se você tem um nível de renda menor. Se você ganha um salário, você vai ver as coisas muito mais caras do que uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, por exemplo. E aí, isso vai impactar, ou seja, a questão da classe social mesmo, né? A classe social, dentro da classe social, você vai fazer um estudo de elasticidade específico para aquela classe social. Isso em termos econômicos. Acredito que vocês já viram, por exemplo, na mídia, notícias de comércios, notícias que o comércio espera o 13º salário para aquecer as vendas no final do ano. Ou seja, aumenta a renda da pessoa naquele período, a pessoa tende a gastar mais, né? Que seria o inverso do que se propõe a educação financeira. Já outra variável, as atitudes e preferências. Como é que a gente pode falar? Muito facilmente verificados fatores, tipo moda. A moda. Eu sei, você tem lá, você precisa de uma roupa para se proteger, para não ficar exposto aí seu corpo. Então, independente da marca, independente da moda que as pessoas estão achando mais bonito, qualquer roupa lhe serviria. Mas a sua preferência em estar na moda, em determinada cor, em determinado estilo, em determinada marca, vai influenciar você comprar ou não. Outra coisa que influencia também a moda são as novelas, os filmes, as propagandas, motivos religiosos, crenças e valores no sentido moral e ético. Ou seja, pessoas que têm uma religião lá que prega determinado tipo de hábito de vestuário, ela vai procurar aquele tipo de roupa mais influenciado pelas suas atitudes e suas preferências do que mais propriamente dita pelo preço. O que acontece também com as modinhas tipo a Tancinha. Tem uma novela que tem uma menina chamada Tancinha, que agora a moda é usar as roupas que ela usa, né? E aí a sua preferência às vezes sobressai ao valor específico do produto. E aí vai influenciar na demanda elástica para comprar mais ou menos. Ou seja, outra coisa também é bens complementares. Você pode, por exemplo, pedir ao seu responsável para comprar um videogame novo. Aí ele acha muito caro os jogos que terá que adquirir mais tarde. Ou seja, para se ter o videogame lá, você precisa dos jogos. Então, os jogos são bens complementares, porque só o videogame em si você não vai servir de nada. A questão agora que a moda é a internet, o aparelho tem que estar ligado à internet, então ter acesso à internet, ter uma internet melhorzinha, né? Então, esses bens complementares, acesso à internet, aos jogos, vão influenciar comprar ou não o bem específico, que no caso aqui é o videogame. Mas é o que é que acontece? Pode acontecer o quê? Se estes jogos caírem de preço, seu responsável pode então comprar, se você continuar insistindo, evidentemente. Então, ou seja, os bens complementares, o que vem agregado àquele bem inicial, vai influenciar também a compra ou não desse bem que está sendo considerado. Outro fator, a satisfação e a expectativa. Que aí vem aquela questão da propaganda boca a boca é a mais eficiente. Só variações na quantidade procurada quando o produto tiver uma expectativa muito boa de satisfazer o consumidor. Ou seja, todo mundo está falando que comprando aquele equipamento ali, está todo mundo satisfeito, está gostando, está na moda. Ou seja, a satisfação que o cliente que adquiriu vai impactar na expectativa de quem está querendo adquirir, e isso pode influenciar na compra, ou seja, no aumento da demanda, no caso da procura. E por último, a quantidade de pessoas ou consumidores. Este número varia em função do nicho de mercado que cada empresa pertence. E é o que é o nicho. A gente pode dividir os nichos por várias características, mas aqui, ó, os nichos são determinados pela renda, ou seja, a classe social lá, alta renda, baixa renda, classe média, pela região. Se você vai vender roupas de frio, tem que ser numa região que tenha frio. Ou por questões religiosas, né? Você vai vender produtos adequados para a filosofia ética e moral daquela religião, ou do costume individual, né? Se a pessoa não for questão religiosa. Então, temos hoje em dia um aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Logo, produtos para a terceira idade tendem a vender mais. Um exemplo muito bom são os pacotes turísticos, né, para idosos, para grupo de idosos. Ou seja, um exemplo de nicho que está bem evidente.
Então, com isso tudo, eu esperei que vocês consigam identificar, lendo a apostila também, para a gente poder debater também na quinta. Se a gente conseguiu, é que se eu conseguir mostrar para vocês, ó, que a procura é uma curva que mostra o interesse dos consumidores por produtos em diferentes níveis de preço, ou seja, vai influenciar a quantidade ou interesse de compra do consumidor baseado no preço exposto pelo mercado. Outra coisa também, que eu espero que a gente veja, aí eu vou ver aqui e vou reforçar com uns quadros a mais. A elasticidade é um coeficiente que demonstra a relação de procura por produtos em função do aumento ou da queda de preço. A gente falou teoricamente. Aí eu vou mostrar para vocês agora, depois aqui, de uma forma mais matemática, certo? Que interfere na curva de procura, tipo do preço, bens substitutos, necessidades, renda e satisfação, que foi a metade da história aqui, foi falando desses fatores, né? Então espero que a gente tenha enxergado isso, que vocês tenham enxergado isso. E fatores, e aí reforcem lendo a apostila, e aí me tragam as dúvidas ou comentários interessantes na quinta-feira agora, no nosso encontro presencial mediado por computador, através do Meet. Mas vamos lá, ó. Transformando toda essa história num resumozinho bem prático, até chegar na visão matemática. Vamos aqui, ó, tabela. Tabela possui valores correspondentes ao gráfico. Exemplo, ó. Aqui vamos aqui, entrada do entendendo o gráfico. Tem um preço unitário. A influência do preço na quantidade do produto. A essa variação a gente chama de elasticidade. Ó, se um produto vale R$2 unitários, e aí no mercado foi feita a pesquisa e se vende 18 unidades. Se aumentar 50 centavos para 2,50, a quantidade vendida, aceita pelo mercado, vai ser 16. Se a gente aumentar para R$3, vai ser de 14. Se aumentar, a cada 50 centavos, ó, diminui 2.000 unidades. Então, como é que a gente ia interpretar a elasticidade aqui? Então, a cada aumento de 50 centavos, diminui-se a procura em 2.000 unidades. E aí vai ter um cálculozinho para a gente achar o coeficiente. Aqui a gente está vendo a relação de elasticidade, né, da procura. A gente pode ver isso aqui no gráfico, que é a mesma coisa que está lá, só que assim de uma forma mais visual, ou seja, o gráfico é descendente. Aqui a coluna aqui é de preço e a base é a quantidade, ou seja, quanto mais baixo for o preço, maior a quantidade vendida. Então esse é o gráfico reto da procura. A gente pode enxergar, ou seja, essa é a visão que se tem principalmente pelo lado do consumidor. Quanto menor o preço, maior a procura, certo? Pensando, então, isso aí foi a nossa interpretação. Pensando matematicamente, fazendo a formulazinha. Aí aqui a gente não vai gastar tempo aprendendo cada item, demonstrando a fórmula econômica de se calcular a variação da quantidade de elasticidade do preço. Porque isso a gente vai ver se a gente estiver estudando economia. Nosso curso fosse de economia. Nosso curso é técnico e ainda é em comércio. Então o que é importante é entender as vantagens de se dominar esse conhecimento. Você interpretar o coeficiente já estabelecido. Então, ó, depois de ser feito o cálculo lá na economia do nosso coeficiente de elasticidade, a gente vai interpretar da seguinte forma. O conceito, procura elástica. Que significa o quê? Quantidade sensível à variação do preço. Quando a gente identificar o coeficiente de elasticidade igual a maior que 1, nós temos então que a demanda desse produto ela é elástica, ou seja, ela sofre bastante influência da variação de preço. Quando a gente acha o coeficiente igual a 1, então a gente diz o quê? É uma procura elástica unitária. O que é que significa? Quantidade proporcional de variação de preço. Ou seja, se varia 1% no preço, vai variar em 1% na quantidade procurada pelo mercado. Então é a elasticidade unitária. Ou seja, se aumentar 1% no preço, vai variar em 1% na demanda. Tem a procura inelástica, quantidades insensíveis quando a variação do preço. Ou seja, quando esse coeficiente está entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, nós chamamos de procura inelástica, ou seja, virtualmente não sofre influência a quantidade demandada pelas pequenas variações no preço.
Já a procura perfeitamente elástica, qualquer variação de preço reduz a zero a quantidade. É quando o nosso coeficiente tende ao infinito. Significa dizer, variou o preço, as pessoas param de comprar. E a procura anelástica é a quantidade independente do preço, ou seja, não importa o preço. Isso acontece muito em mercados monopolistas, que é quando nosso coeficiente é igual a zero. Significa dizer o quê? Independente do preço, as pessoas ainda precisam e vão comprar. Então, resumindo, o nosso quadro aqui. Se o nosso coeficiente for maior que 1, nós temos a procura elástica, ou seja, há uma variação bem visível na quantidade demandada de acordo com a variação do preço. A nossa procura é quando o nosso coeficiente é igual a 1, nós chamamos de procura elástica unitária, ou seja, o percentual que variar o preço vai ser o percentual que vai variar a demanda. Quando nós temos o nosso coeficiente entre 0, maior que 0 e menor que 1, nós chamamos de procura inelástica, quando as quantidades são insensíveis quanto à variação do preço. E nós temos quando o nosso coeficiente tende ao infinito, nós dizemos que é uma procura perfeitamente elástica, ou seja, qualquer variação no preço reduz a zero a quantidade demandada. E quando o nosso coeficiente é igual a zero, chamamos de procura anelástica, ou seja, a quantidade não vai variar de demanda independente da variação do preço, certo? Então vamos só um exemplo. E aqui é a nossa forma. Um exemplo. Esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês me darem a resposta nos comentários. Então eu não vou fazer, vou dar esse desafio aqui e vou dar um exemplo diferente. Então vamos lá. Como devemos calcular a nossa elasticidade de procura? Em cima, que é a anterior, observando então a tabela acima, que é a do lado no caso, né? A variação de preço de R$ 3,50 para R$ 4,00 é de 50 centavos. Logo, a variação da quantidade nesses mesmos níveis de preço são de 2.000 unidades, 12.000 vezes menos 10. Basta dividir a variação da quantidade pela variação do preço para a gente ter a elasticidade. Eu quero que vocês me coloquem aí nos comentários qual é o nosso valor da nossa elasticidade. Na prática, como é que a gente vai entender para facilitar para vocês fazerem o cálculo e colocar só a resposta aí nos comentários. Vou dar outro exemplo, só que com outros valores. Um exemplo aqui, ó, no período de janeiro, temos um preço de 10, a quantidade vendida foi 500. Em fevereiro, nós tivemos a quantidade do preço de 10,50, ou se teve uma variação, e a quantidade vendida foi de 480. Então, aplicando-se a fórmula, a nossa fórmula que está lá, né? Então, nós temos, ó, delta Q, que é a variação da quantidade, dividido pela quantidade inicial, e delta P, que é a variação de preço, dividido pelo nosso preço. Nós temos, então, resolvendo aqui, ó, fração de fração. Repete a primeira, dá o inverso da segunda. Aí substituindo os valores. A variação de Q é o quê? 480, que é de fevereiro, menos 500, que é a variação de janeiro, dividido pela variação inicial de janeiro, que é 500, vezes 10, que é o preço inicial, dividido pela 10,5, que é o preço de fevereiro, menos 10, que é o preço de janeiro, que é o preço inicial. Resolvendo aqui, ó, nós temos 480 menos 500 é igual a menos 20, dividido por 500, vezes 10 dividido por 0,5, porque 10,5 menos 10 é 0,5. Resolvendo aqui os numeradores, menos 20 vezes 10 dá 200. 500 vezes 0,5 dá 250. Dividindo menos 200 por 250, nós temos menos 0,8. Então veja bem, lá na nossa tabela, vou até colocar aqui para vocês, voltando aqui, ó. Os nossos coeficientes não são negativos, mas aqui, ó, levando em consideração, ele é zero, sem considerar o sinal, 0,8 está aqui dentro da nossa procura inelástica, ou seja, a variação é insignificante, né? Mas, e aí, o que é que a gente vai falar sobre esse negativo ou quando der negativo? Aí vamos aqui, ó, a interpretação. Entendendo o resultado,
para cada variação percentual de 1% do preço do produto, a quantidade varia em 0,8%. Ou seja, 0,80, né, multiplicado por 100, vai ficar, para poder transformar em percentual, vai ficar 0,8%. Aí, o sinal negativo da elasticidade, ela não faz parte lá do nosso índice. É só para indicar que a quantidade será em sentido contrário ao do preço. Ou seja, se eu aumentar o preço em 1%, aumentei. Significa dizer que a demanda vai cair, ou seja, negativo, vai cair em 0,8%. Então o sinal aí, ele não está dizendo que o número 0,8 é negativo. Se a gente for analisar o coeficiente, ele é 0,8. Então ele é uma procura inelástica. O negativo está dizendo que se tiver a pequena variação que tem é aumentando o preço, diminui 0,8% a venda. Ao contrário também vale, se você baixar o preço em 1%, você vai ter um aumento de 0,8%. Então significa, o sinal é o quê? É só para dizer que é inversamente proporcional. Aumentou o preço, a quantidade diminui. Baixou o preço, a quantidade aumenta. Certo? E aí, falando nisso, a gente vai só para fechar aqui o nosso conteúdo. A gente fechou o conteúdo aqui, né? E para acrescentar mais uma coisinha, na aula passada a gente acrescentou a curva da procura. Então hoje vamos acrescentar aqui então a curva da oferta, para a gente fechar aqui a lei da procura e da oferta. Então o conteúdo em si desse capítulo, que é a elasticidade da procura, a gente encerra agora. Vamos aproveitar esse momento, essa semana 11, para a gente poder atualizar o nosso calendário, né? Vamos ver aqui a oferta. Por que eu falo isso? Porque agora a tendência é a gente estudar um pouquinho a oferta e aí fazer a comparação. Porque o importante para o técnico comércio é entender a relação entre a demanda e a oferta. Por exemplo, aqui, como você já deve ter visto em outras disciplinas, nós temos aqui ó, a curva da demanda. Ou seja, quanto menor o preço, maior a quantidade. E a curva da oferta? Quanto maior o preço, maior a quantidade. O preço ideal, ou o preço que o mercado está disposto a pagar, é exatamente o cruzamento dessas setas, que nós chamamos então de equilíbrio, que é o preço que o mercado está disposto a pagar e que o empresário está disposto a vender. Se ele consegue o mercado que ele consegue vender mais caro, ele vai ter uma margem de lucro maior. Se ele precisar vender mais barato, ele está buscando o mercado. Mas o ponto de equilíbrio, onde tanto sai ganhando o consumidor quanto o vendedor, a gente poderia chamar de preço justo, seria a interseção entre a curva da oferta e a curva da demanda. Por isso a gente vai dar só uma olhadinha aqui na nossa curva de oferta para introduzir agora o nosso próximo assunto. Então vamos lá. O que é que a gente pode já fazer a introdução do nossa lei da oferta, certo? Então a gente viu lá, a gente já vem aprofundando na semana passada, essa semana, o conceito da procura. A gente viu a lei da procura, viu a curva da procura, hoje a gente viu a elasticidade da procura e agora vamos começar a ver um pouco sobre a lei da oferta. O que a gente pode falar sobre a lei da oferta? Então, nesta etapa, né, serão estudados assuntos muito parecidos com a curva da procura. Veremos a curva da oferta na ótica da empresa. Então, quando a gente pensa na procura, né, então pensando nos interesses do mercado, no caso do consumidor. Agora a gente vendo aqui, vamos olhar a lei da oferta pelo interesse ou pela ótica da empresa. Como já vimos no estudo da procura, né, que a gente acabou de terminar, os consumidores sempre buscam o quê? O menor preço. Assim, os produtos que são escassos tendem a se valorizar mais do que os que têm em abundância no mercado. Então, as empresas têm que controlar a disponibilidade do seu produto e levar em consideração a concorrência, evidentemente, porque ó, quanto mais difícil o acesso ao produto, mais o cliente vai estar disposto a pagar. Certo? Outra coisa importante é o que? Segundo Rossetti, em 1997, um estudioso aí da economia, ele propõe o que? A oferta de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os produtores estão dispostos e aptos a oferecer no mercado, em função de vários níveis possíveis de preço em determinado período.
Ou seja, você vai ter diversos produtores, ou seja, e eles vão oferecer seu produto no mercado. E aí eles vão ter uma variação de preço, ou para tentar ganhar mercado, ou pela questão da capacidade de controle de custo da sua produção. E aí eles vão estabelecer o preço deles do produto no mercado. E aí os consumidores vão adquirir os produtos. As empresas querem produzir mais e vender quando os preços estiverem elevados. Ou seja, elas querem quanto mais elas produzem, mais elas vão vender, mais vai ter o lucro. Só que quanto maior o preço dessa venda, maior a sua margem de lucro. E aí isso é o interesse da empresa. Porém, né, se cria um choque de interesses. Os consumidores querendo preços mais baixos e as empresas níveis de preços mais altos. Que aí entra a realidade do comércio. O livre comércio é isto. Os clientes querendo comprar por um preço mais baixo possível e as empresas querendo vender pelo preço mais alto possível. Temos que observar também a seguinte situação. Se uma empresa está trabalhando em um determinado nível de preço e quer fabricar mais produtos e lançá-los no mercado, aí ela tem que levar em consideração a realidade do livre comércio, né? Quanto maior a quantidade de produto ofertado, menos o cliente vai estar disposto a pagar por esse produto. Então aí o risco está em forçar o seu próprio preço para baixo. Você está lá vendendo, está vendendo tranquilo, está numa demanda boa. Aí, está vendendo bem, vamos produzir mais para vender mais. Essa ação pode fazer com que o mercado exija que o seu preço diminua para poder continuar comprando seu produto. Então você pode agir contra você mesmo. Isso no pensamento de empresa, certo? E aí, para a gente finalizar aqui esse primeiro contato com a lei da oferta, vamos só fazer aquele comparativo com a tabela, matematicamente falando. Tipo aqui, ó, preço versus quantidades procuradas. Veja bem, isso aqui é o sonho da empresa. Você veja bem lá que na tabela que a gente olhou da procura, quanto maior o preço, menor a quantidade procurada. Aqui seria então ó, a visão da empresa, como ela queria que fosse. R$2 unidades, quantidade procurada, 6 mil. Aí ela aumenta para 2,50. E aí a oferta aumentou para 7 mil. R$3 a oferta por unidade, aumentou para 8 mil. Só que é assim, quando a gente fala na procura, quanto mais alto o preço, certo? Menor a quantidade vendida. Então a gente pode colocar aqui para corrigir, para a gente pensar na lei da oferta, a gente troca aqui, ó, quantidade procurada por quantidade ofertada. E a gente analisa da quantidade ofertada para o preço. Então, o certo é a gente pensar na lei da oferta, a inversão de valores relativo à curva, ou seja, a lei da procura. Quando eu estou vendendo 6 mil unidades a R$2, se o mercado aceitar me comprar os meus produtos por R$2,50, aí eu aumento a minha produção e oferto 7 mil. Se o mercado tiver interesse em comprar o meu produto por R$3 a unidade, aí eu aumento a minha produção e oferta ao mercado 8 mil. Se o mercado tiver disposto a pagar R$3,50, então vocês estão vendo que tem uma relação entre preço e quantidade produzida e ofertada pela visão da empresa. Isso a gente vai ver lá na frente. É só para a gente pegar a ideia. E aí como é que ficaria o gráfico? Então ele é ascendente. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Certo? Então nós temos aí a nossa visão para fazer o fechamento e a introdução da lei da oferta. Só voltando para aquele quadro. Então a gente vem estudando o da demanda, que é esse azulzinho aqui. A gente entendeu por várias aulas aí que a gente viu que quanto menor o preço, maior a quantidade que os clientes estão dispostos a comprar. Agora a gente acabou de ver a lei da oferta, que na visão da empresa, quanto maior o preço, mais ela está disposta a ofertar o seu produto no mercado. O preço ideal, ou preço de equilíbrio, vai chegar quando o preço que ela está oferecendo vai ser o preço que o mercado está disposto a pagar. Certo? Então aí a gente encerra essa nossa pré-aula da nossa 11ª semana. E a gente se encontra lá, agora quinta-feira, no nosso encontro lá pelo Meet. E aí não esqueçam de deixar o valor da questão que eu deixei lá no finalzinho do estudo aqui, certo?
Lembrando, participação é tudo para reforçar o processo de aprendizado. Então, até a próxima.